E pessoal, então vamos começar aqui a resolução, né, dos exercícios propostos, né? Então, o primeiro que eu vou resolver aí é o exercício número 9 da lista de exercícios. A gente apresentou esse layout de rede para vocês aí, né? E com os respectivos endereços IPs de cada uma das interfaces dos roteadores, né? E também foi mostrado para vocês as faixas de rede que eles estão utilizando. Então, a primeira coisa que foi perguntado para vocês aí, quais seriam os gateways dessas redes, né? Então, é interessante salientar aqui, por exemplo, né, que a rede R1, a gente tem lá tem um 10.0.0/26, né? Esse barra 26 vai limitar para a gente qual que é a quantidade de IPs que eu vou ter em cada segmento de rede. Então, por exemplo, na rede R1 aqui, eu tenho uma rede que vai variar de 0 até 63. Então, observe o seguinte, né? Que o IP atribuído para essa interface de 0/0 é o IP 10.0.0.1, né? Ou seja, está dentro dessa faixa que foi estabelecida da rede R1 aqui então. Mas o que é um gateway, né? O gateway dentro de redes vai ser aquela interface de um dispositivo que conecta a uma rede diferente. Então, qual que é o dispositivo que está conectando a rede R1 a outras redes? No caso aqui é o roteador R1. Qual que é a interface interna que está passando um carro de som aqui, desculpa, mas qual que é a interface interna que está conectado à rede interna que possibilita a conexão do dispositivo R1 com outras redes, né? No caso aqui, a gente vê claramente que é a G0/0. Então, ou seja, o gateway da rede R1 vai ser o IP atribuído à interface G0/0, que é o 10.0.0.1, né? Para a rede R2, o que a gente tem, né? Aí o IP que foi atribuído na nossa planilhinha lá, se vocês forem olhar, da interface G0/0 de R2, é o 10.0.0.65. Reforçamos também, né, que aí, o que a gente tem? A gente tem a rede 64/26. Então, esses IPs vão oscilar vão variar, né, de 64 até 127, ou seja, o 64 é o endereço de rede e o 127 é o broadcast. Né, aqui eu coloquei até a máscara de rede para vocês lembrarem como que é feita a conversão, né? Só lembrando aí, recapitulando, né? Você tem um barra 26, você faz 32 menos 26, sobra 6, 2 elevado a 6 dá 64. Aí a gente pode fazer 2 elevado a 8 menos 2 elevado a 6, aí a gente vai ter a máscara de rede, que é 192 ali, achando o X, né, da máscara. Enfim. Aí continuando, né, a gente tem a rede R3, que também o IP que foi atribuído à interface G0 aqui é o 190. Observe o seguinte, né, aqui eu coloquei os primeiros IPs de cada uma das redes, né? Aqui eu atribuí um IP aleatório, ou seja, não é a regra ser o primeiro IP ser o gate. É uma boa prática ser o primeiro IP, né? Mas nem sempre vai seguir essa regra. A mesmo esquema, né? As redes aqui variando de 128 até 191. E finalmente a gente tem a rede R4, que vai variar os endereços de rede 192 a 255. Quando eu falo endereço de rede, eu estou falando, né? Os IPs efetivos que a gente vai atribuir para os hosts vai ser 193 até 254, ou seja, o primeiro a gente descarta, que é o endereço de rede, a identificação da rede, a gente não pode utilizar, e o último é o endereço de broadcast, que a gente também não utiliza, tá certo? Bom, né, na letra B aí, né, a gente tem a solicitação para fazer e montar, né, a tabela de roteamento estático. Na tabela de roteamento estático, né, quando a gente está falando de roteamento estático, nós precisamos ter noção geral da infraestrutura da rede, né? Então, o roteador R1 precisa ter com precisão quais são as redes que ele deve conhecer. Então, é muito simples, né? É só olhar o layout da rede, né, que a gente já consegue visualizar isso. Então, a gente tem as 4 redes aqui cadastradas, né? São as redes internas apenas. A gente não leva em consideração as redes dos links, né? E a gente vai estabelecendo. Então, por exemplo, né, a rede 10.0.0/26, ela vai conectar, né, o roteador vai conectar nessa rede através da interface G0/0. As outras redes, né, serão conectadas, né, através da interface G0/1,
Então, a 64, 128 e a 192, todas elas serão conectadas pela interface G0/1 do roteador R1. A tabela de roteamento do R2, a gente tem aqui, né? Então, a rede 10.0.0/26, né, vai ser conectada através da interface G0/1 de R2, e a interna, que é a 64, vai se conectar através da interface G0/0. O restante das redes, né, vai sair pela interface de rede G0/2. Então, 128 e 192, ok? Estão à direita do roteador R2. Continuando, né, a tabela de roteamento do R3, a gente tem o quê? A gente tem a rede interna sendo conectada pela rede G0/0, que é a rede 128, né? A gente pode ver aí a terceira da tabela, a terceira linha da tabela. E as redes 64 e 0, que estão à esquerda do roteador R3, saem pela interface G0/2. Automaticamente, né, a rede 192 que está à direita sai pela interface G0/1. E finalmente a gente tem a tabela do roteamento aqui do roteador R4. Né? Considerando o R4, o que vai acontecer? A gente tem a rede interna dele, que é a G0/0, que é a rede 192, e todas as redes estão à esquerda, ou seja, elas vão sair pela rede G0/1, ok? Finalmente, né, a gente tem o quê? Tem as tabelas aí de todos os roteamentos. Qual que é o empecilho, né? Qual é a grande dificuldade do roteamento estático, né? Só lembrando, né? Se eu precisasse acrescentar mais uma rede R5 aqui, eu teria que em todos os roteadores atualizar as tabelas, né, para essa nova rede. Bom, e finalmente a gente tem agora a parte de roteamento dinâmico, né? O que acontece? Agora no roteamento dinâmico, a gente vai preocupar somente com as redes que estão conectadas diretamente aos roteadores, né? Para ele conhecer novas redes, né, vai depender do tipo de protocolo de roteamento que a gente vai utilizar, né? Basicamente, a gente tem classificação desses protocolos de dois tipos, né? Vetor distância e estado do link, né? E aí a gente vai ter N protocolos que vão trabalhar com métricas diferentes para fazer, né, o encaminhamento dos pacotes aí dentro da rede. Então, foi dadas então, os IPs, né, de cada uma das interfaces. Né? Então, eu chamo a atenção aqui, né, por exemplo, aqui a gente tem no roteador R1 a interface G0/1 com o seguinte IP, 172.16.0.1/30. E eu tenho também aqui no R2, você vai ver aí no G0/1 também, o seguinte IP, 172.16.0.2/30. O que quer dizer isso, né? O que isso vai mudar? A gente está falando dos IPs nas interfaces. Quando a gente fala que a gente tem um barra 30, né? Se você fizer lá 32 menos 30, vai te sobrar 2 bits em nível lógico zero, que isso, consequentemente, você fazendo 2 elevado a 2, você vai ter 4 IPs por segmento, significa dizer, né, que as redes elas vão estar distribuídas no seguinte segmento, né? Você tem uma rede que começa em 172.16.0.0 e termina esse segmento de rede em 172.16.0.3. O que a gente tem aqui? Tanto na interface R1 quanto tanto no roteador R1 na interface G01 e na interface G01 de R2, a gente tem os IPs que estão dentro dessa faixa aqui, né? Dentro da faixa de 0 a 3. Ou seja, o IP da interface G0/1 é 172.16.0.1. O IP da interface G0/1 de R2 é 172.16.0.2, ou seja, está dentro desse segmento. Então, o que a gente precisa saber? É olhar o IP que foi atribuído a cada um das interfaces de rede, né? E preocupar em definir quais são os endereços de rede. Então, já está definido aí para a gente, né? A gente vai ter um segmento que vai de 0 a 3, outro segmento vai de 4 a 7 e outro segmento que vai de 8 a 11. Então, por que a gente precisa colocar isso? Porque a gente precisa cadastrar os endereços de rede, ou seja, aonde a rede começa de acordo com a máscara de rede, de acordo com o prefixo que nos foi dado no enunciado da questão. No caso, foi um barra 30 aqui. Então, continuando, né? Então, a gente tem aqui, né, para ilustrar melhor, então a rede entre R1 e R2, a gente tem um 0/30. A rede entre R2 e R3, a gente tem um 4/30. A rede entre R3 e R4, a gente tem o 8/30, né? O final 8/30.
Isso vai facilitar para a gente montar a nossa tabela dinâmica aí. Então, o R1, ele está preocupado só com a rede interna dele, que é a 10.0.0.0/26, automaticamente está conectado na G0/0, e a gente tem a 172.16.0.0/30, que está conectada na G0/1, que faz o link de enlace, né, que faz a conexão com o roteador R2. Aí a gente tem no roteador R2 a mesma rede, né, 172.16.0.0/30, com a interface G0/1, conectando com R1. A gente tem a rede interna, G0/0, e a gente tem a rede 172.16.0.4/30, conectando a interface G0/2, né, que aí faz a conexão com R3. Na tabela de R3, a gente tem a conexão 0.4/30 na interface G0/2, conectando com R2. A gente tem a interface G0/1 com a faixa de rede 172.16.0.8 conectando com o roteador R4. E a gente tem a rede 10.0.0.128/26, que é a rede interna na interface G0/0. E finalmente a gente tem a tabela de R4, onde a gente tem 172.16.0.8/30 na interface G0/1 e a interface local, né, que é a G0/0, faz uma correção aí para mim depois, que é 10.0.0.192/26, que é a rede interna. Só uma correção aqui, né, que ficou errada aqui, que não é a interface G0/1, é a interface G0/0. Bom, na atividade 3 aí, né, considerando o protocolo RIP, monte a tabela de saltos para todos os destinatários, considerando o roteador D, né? Então a gente vai montar a tabela de saltos do roteador D, tá certo? Lembrando aí que o protocolo RIP é um tipo de protocolo que a gente vai utilizar na parte de roteamento dinâmico, né? E a métrica que ele vai utilizar é a quantidade de saltos, ou seja, quanto que eu vou ter de saltos entre um roteador e outro até chegar a uma rede de destino, né? Então, a gente começa aqui, né? Você vai ver que o roteador D, a seta está indicando aí para a gente, ele automaticamente ele está conectado diretamente, né? Desculpa, né? Automaticamente ele está conectado diretamente às redes Y e X, ou seja, ele tem 0 saltos, né? Porque ele está conectado diretamente. Na rede W, são redes W e V, né? São redes do roteador B. A gente tem um salto, né? Que é o salto entre D e B. Para a rede U, a gente tem a rede U que está conectada ao roteador A, então a gente tem dois saltos. Por quê? Pode ser um salto de D para B e de B para A, ou de D para C, ou de C para A, né? E na rede Z, a gente tem um salto, né? Que seria de D para C. Então a gente teria um salto. Ah, meu professor, não poderia ser 3? Não, não é 3. Por quê? Porque se eu vou de D para B, de B para A e de A para C, eu teria 3 saltos. Lembrando aqui que a métrica é a contagem menor, né? A quantidade menor de saltos. É um outro exemplo aí, não está no enunciado, né? Aí se a gente considerar aí o roteador B, tá? A gente considerando o roteador B, né, não está no enunciado da questão, mas a gente teria entre as redes Y e X, que agora são redes de D, a distância de um salto. Para as redes W e V, seria 0 saltos, porque já estão conectados diretamente. Para a rede U, né, a gente teria um salto que seria de B para A. E para a rede Z, a gente teria 2 saltos, considerando de B para C, ok? Ou de B para D, de D para C, correto?